pessoal, tudo bem? Professor Alex Butel aqui. Estamos aqui para apresentar o quarto episódio do LatoCast. Estou aqui com duas feras hoje, o professor Edmilson Oi. Souza e a professora Ana Beatriz Carmo. São meus colegas aqui da escola, professor de Física, o Edmilson, e a Bia, professora de Geografia, minha colega diária. Vamos às apresentações. E aí, Edmilson? Olá, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Edmilson, tá bom? Sou licenciado em Física pelo Instituto Federal do Amazonas, o antigo Cefet, e eu tenho mestrado em Ensino de Física pela UFAM. Você está aqui na escola há quanto tempo, Edmilson? Eu vou fazer 2 anos já. 2 anos? 2 anos. E aí, Bia? Bom, gente, eu me chamo Ana Beatriz Carmo, eu sou professora de Geografia aqui na escola, licenciada pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente estou fazendo um mestrado também lá sobre a cultura, né, e os povos aqui da Amazônia, né? Para responder também há quanto tempo eu estou aqui? Quanto tempo, Bia, você está aqui com a gente? Eu estou aqui desde 2016, eu entrei como estagiária, passei 2 anos e depois, logo em seguida, assumi como professora. Ah, legal, muito legal. Então, pessoal, sem muitas delongas, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre um tema bem atual, bem legal, bem dinâmico, que é sobre a tão falada nova corrida espacial, certinho? E a gente está acompanhando aí tudo que está rolando, a questão aí da tentativa do Starship, né? E para a gente contextualizar um pouquinho, a gente precisa, claro, falando da nova corrida espacial, a gente precisa, obviamente, voltar um pouquinho no passado para entender o que está rolando nesse cenário aí, lá na Guerra Fria, né? Quando a gente fala dessa corrida espacial, vamos falar original, a corrida espacial original, e aí agora a gente consegue já visualizar esse novo cenário que está sendo chamado aí de nova corrida espacial, certinho? E aí eu vou pedir para a Bia falar um pouquinho da Guerra Fria agora, qual é o cenário, e é isso. Vamos lá. Bom, eu acho que é muito importante, falando da nova corrida espacial, como o Alex falou, a gente citar desde quando isso começou, né, as motivações. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali dois principais pontos de poder, né, dois polos de poder surgindo, Estados Unidos e a União Soviética. E nesse cenário, a gente tinha duas potências também em relação a dois sistemas econômicos diferentes, né? Então, o objetivo principal era expandir essa cultura, esse sistema, e eles começaram a travar o que nós chamamos de Guerra Fria, que recebeu esse nome justamente porque a gente não teve nenhum conflito armado, né, de fato, entre as duas potências, então era mais ali uma espécie de competitividade em relação a avanços tecnológicos, né, científicos, e um desses avanços, uma parte, né, ali da Guerra Fria, nós temos essa corrida espacial, onde N coisas foram sendo criadas, né, coisas do nosso cotidiano. A gente teve primeiro o satélite sendo lançado, a gente teve homem indo à Lua, né? Diversas coisas no nosso dia a dia a gente pode citar que são provenientes dessa época. Então, é importante a gente frisar que o objetivo principal, né, era literalmente mostrar quem tinha um poder maior. E como aqui em Terra o negócio já estava, né, assim, vamos dizer, saturado, quem chegasse em outro lugar, na Lua, por exemplo, era quem ia mostrar que tinha mais poderio, né, que era exatamente o que eles queriam e a gente sabe o que aconteceu, né, que aí o homem chegou à Lua ali pelos Estados Unidos, né, mostrando o poder, a hegemonia estadunidense que a gente consegue perceber até os dias de hoje, né. É muito legal pensar nessa questão da Guerra Fria inicialmente, né, para puxar a corrida espacial, porque eu gosto sempre de, diga-se de passagem, assunto de Guerra Fria pega desde o 8º ano, Sim. né? Guerra Fria para os alunos do 8º, do 9º, primeiro, ensino médio, né, até o 3º ano, Guerra Fria aí, sempre em história, em geografia, Importantíssimo. importantíssimo, sempre presente no vestibular, né? Então é muito interessante pensar a Guerra Fria assim. Eu gosto muito de explicar a Guerra Fria em duas fases principais, né? Então, eu enxergo a Guerra Fria no pós-Segunda Guerra, 1945 até 1970, que é justamente essa fase inicial que vai gerar a corrida armamentista espacial, na qual a Sim. gente vai falar, e uma segunda fase que demonstra a queda da União Soviética já, né, o declínio da União Soviética até a sua dissolução em 1991. Então, a corrida armamentista, para ficar claro assim, e espacial, claro,
é um acontecimento, né? São acontecimentos que estão relacionados a essa primeira etapa da Guerra Fria, onde muita Estavam coisa está disputando acontecendo. ali. E realmente é aquele cenário de disputa onde nós temos ainda realmente duas superpotências, né? Os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. E aí, dentro desse cenário assim da Guerra Fria e dessa primeira fase onde rola a corrida armamentista, é, o que você acha, por exemplo, Edmilson, de falar sobre justamente essa corrida espacial no teu ponto de vista? Do meu ponto de vista, eu tento, como um bom nerd, um bom amante da ciência, né? A gente sempre pensa que eles, não, eu adoro a Lua, eu quero ir para a Lua, mas como a gente vai vendo pela matéria da história, pelo olhar da história, pelo olhar da geografia, não foi bem assim. Só que isso, como a gente já havia falado, provocou grandes mudanças, entendeu? Ele fez acelerar grandes mudanças, que muitas vezes a gente nem percebe. Essas mudanças, para deixar claro, muitas vezes elas já iam chegar, só que elas foram aceleradas, elas foram adiantadas. Um filme que eu gosto muito que retrata um pouco essa parte da Guerra Fria, mas um pouco desse avanço da ciência, é um filme que foi muito elogiado, que é Estrelas Além do Tempo. Ah, muito Perfeito, legal, muito muito bom. legal. Nossa, é Não, muito é bom. perfeito. E Verdade. lá a gente vê como foi antes da programação. Hoje, tudo é calculado por computadores, tá? Eles testam, antes não, eles tinham uns computadores, por assim dizer, humanos. Então tudo era feito a Trabalho muito lápis, maior, né? um trabalho muito maior. Aí não foi à toa que já na metade do filme, no final, foi retratado o que aquilo demorava. Querendo ou não, era eficiente, por assim dizer, né? Mas demorava. Aí foi que ele foi? Forçou o avanço. Precisou avançar, precisamos avançar, precisamos avançar. Foi quando vieram os primeiros computadores. Não foi à toa que no final já não precisava mais de computadores humanos, precisava de quê? De programadores. Certo. E o filme mostra essa evolução já, entendeu? Que eles, lá no primeiro voo orbital, né, que eles iam fazer, que depois do primeiro voo orbital, eles já iam tirar todos os computadores humanos e vier somente com a parte dos programadores. Então, assim, isso veio por causa da corrida espacial, Uhum. entendeu? Ah, mas isso nunca ia chegar? Não, não estou falando isso. Isso ia chegar, mas isso foi adiantado. Sim. Então, assim, começou na corrida espacial. Hoje nós usamos computadores, tá bom? Supercomputadores até para a previsão do tempo. Aham. Mas Com quem certeza. foi que trouxe isso? Quem que foi que trouxe isso, assim, de imediato? Aham. Foi a corrida espacial. Aham. A primeira ainda. Primeira Tá. corrida Imagino espacial. que vai vir dessa nova que a gente vai Imagino que falar, né? vem, entendeu? Pois é, Vai né? vir dessa nova. Então, assim, sempre visando isso. Assim, eu acho um dos melhores filmes. Tem outros filmes, sim, que falam um pouco, assim, da Guerra Fria, mas esse que envolve a ciência em si, E é, foi e é muito legal que ele envolve também a questão do racismo, do né? Com racismo. certeza, eu já ia falar, É Como isso incrível foi porque aquilo. quebrando. E As foi quebrado. mulheres que Exatamente. estavam questão das participando, que mulheres. estavam ajudando. A importância das A mulheres nesse importância das cenário. mulheres. Por quê? As pessoas começaram a ver as mulheres na ciência, nesse caso, lá quando saiu a primeira foto do buraco negro. Quando eles conseguiram tirar a foto, aí tiraram a foto de lá daquela mocinha, daquela cientista, que ela era parte das programadoras. Uhum. Aí todo mundo achava que ela foi a primeira, não. Ah. Entendeu? Ela foi uma, Uma das. entendeu? Uma E, das. e é muito interessante pensar como a guerra, qualquer guerra, não é a Guerra Uhum. Fria, é a Primeira Guerra, é a Segunda Guerra, Faz né? evoluções, né? Traz evolução tecnológica, né? Isso aí é complicado falar, mas é complicado falar, mas Estamos mas a fazendo. guerra, as guerras, elas, meu Deus, eu não acredito que eu vou falar isso. Enfim, mas a guerra, ela ao longo da história teve um lado Ela positivo, traz pontos né? positivos nesse sentido, né? Com certeza. Porque a evolução tecnológica, né? Enfim, independente do objetivo que seja, é muito claro a evolução tecnológica que o mundo passou por causa da Primeira, por causa da Segunda e por causa da Guerra Fria, né? Então isso é e um outro ponto que é interessante pensar, que aí vocês podem falar um pouquinho, é que isso quebra um pouco com aquele discurso de que o homem foi tentar chegar ao espaço por amor à Como ciência, assim? né? Eu Porque tinha essa visão, tá? né? A minha visão é essa, nossa, as pessoas gostam da Lua, eu adoro a Lua, então Vamos vamos pra lá. lá. É completamente um cenário geopolítico ali. É algo para resolver um problema e um conflito que está rolando. Então isso quebra com esse cenário aí do amor à ciência. Romantizar, né? Romantizar, né? Ah, então A ida à partiu Lua. o meu coração. É,
Mas é complicado quando a gente fala a respeito disso, né? Porque a gente, como o Edmilson está falando, né? Nossa, se eu fosse convidada para ir ao espaço, né? Ou sei lá, ir à Lua, meu Deus, para mim ia ser algo por amor à ciência, por querer, né? A gente trabalha com isso, então é realmente para mim ia ser incrível assim. Mas quando a gente fala nessa situação, é realmente a gente visualiza que esse não era o objetivo, né? Não era, vamos aprofundar os estudos científicos, não, vamos conhecer como é que é a situação, o ambiente. Isso foi um extra, um bônus, porque o objetivo principal não era esse, né? Era só mostrar poder, Pra poder mostrar demonstrar poder. dominação, né? Infelizmente, e a gente vai ver que infelizmente ainda é a mesma motivação. Não tem amor à ciência ainda, né? Mesmo com a nova corrida armamentista não, espacial, não tem amor à ciência. Não é porque a gente quer descobrir novas áreas, não. As motivações ou são questões econômicas, né? Ou questões de exploração mesmo para que a gente tenha mais minérios, ou são questões até em relação a pensar em um novo futuro para a Terra, né? Estamos acabando com o nosso planeta, destruindo o nosso planeta. Então não é por questão de estudo, né? Não é por amor à ciência, infelizmente. É como se fosse o segundo plano, a ciência, É, né? Exato. E é ela o dá que é base, o isso. a ciência dá base para o funcionamento do processo. É muito Sim, louco, né, pensar nisso. E dentro desse contexto, é, das evoluções tecnológicas que a corrida espacial e a corrida armamentista trouxeram, o que a gente pode falar, por exemplo, sobre a influência da corrida espacial e armamentista também, porque a produção bélica ela é muito importante, sim. né? O que a gente pode falar, por exemplo, em relação a benefícios para a sociedade? Quando eu explico isso em sala de aula, né, que eu estou falando da Guerra Fria e tudo mais, justamente nessa quebra que os Estados Unidos, década de 70, ali, década de 80, quando os Estados Unidos continua a crescer e a União Soviética começa a declinar, eu gosto de citar um exemplo muito legal para os alunos, que é tipo, por que os Estados Unidos conseguiram vencer a Guerra Fria e conseguiram continuar nessa caminhada pós-década de 70, subindo, né, crescendo economicamente e se desenvolvendo socialmente? Porque eles conseguiram reverter as tecnologias que foram criadas no período da Guerra Fria Para para a a população. sociedade. Uso da Então, sociedade. eu dou um exemplo assim, não sei se os alunos vão lembrar, mas é tipo, o material do foguete passou a ser utilizado na produção de uma panela. Então, a pessoa, o consumidor, Uhum. passou a ter acesso àquela tecnologia que era E antes era. super avançada, era tecnologia militar, Sim. saca? GPS, né? Uhum. Tipo o O GPS, GPS é um que exemplo. é pós-década de 90, que eles liberam Uhum. para uso civil, né? Aham. E a União Soviética não conseguiu fazer isso, né? Já que a economia socialista, pouco É dinâmica, diferente, né? diferente, Tinha então acesso. não conseguia ter a galera na União Soviética não conseguia ter pleno acesso aos bens de consumo com tecnologia elevada, Diferente né? dos Estados Unidos. Foi por isso que ele Diferente conseguiu dos se Estados Unidos, manter. Isso exatamente. mesmo. Diga-se de passagem, eu indico para os senhores assistirem a série da HBO. Posso falar HBO? A série da HBO Chernobyl. Sim, Perfeito. Né? eu vi. Porque a Chernobyl é incrível, não só porque ela conta a história de como foi a explosão da usina, né? Quais são A esses efeitos, né? fotografia é Sofreu incrível, efeito, mostra Sim. como a União Soviética era, como ela era o pensamento. tecnologicamente defasada e como o pensamento era atrasado, né? Então, a minha pergunta é para vocês: o que a gente pode tirar de exemplo, por exemplo, para trazer a tecnologia, o que a tecnologia espacial e Que é bélica da Guerra Fria palpável, né? é palpável para a sociedade hoje? Hoje. O que a gente tira de exemplo? Eu gosto muito de um exemplo que a gente nem, às vezes, tá no, Não não, faz não ideia. faz ideia, tá na nossa cara, que é o filtro. O filtro de água deu essa ideia pra cá, entendeu? Porque eles E utilizavam a isso água daí limpinha aqui. lá na parte do foguete, tá bom? Por causa lá, como ele veio, né, para manter limpo e tal, teve aquele filtro, aquela ideia de limpar ele por completo, para não ter nada do espaço, para não ter nada daquilo lá, para não nenhuma radiação, essas coisas, o filtro. Então, pegou aquilo ali e puxou para a sociedade. Hoje, a gente utiliza muito filtro aonde? A gente pode dizer assim, quando a gente vai para algum mato, assim, alguma floresta isolada,
tem uma fonte de água, a gente está meio receoso, né? Tem hoje alguns filtros que a gente pode utilizar para filtrar a água, para limpar, entendeu? Tá lá. Tecnologia da Guerra Da Fria. Guerra Fria. Tá lá, entendeu? Tem outros que a gente pode citar, entendeu? Gosto muito a parte dos pneus, entendeu? Para quem já viu os vídeos, né? Tem vídeos aqui como eles não foram só os astronautas, eles mandaram alguns rovers, né? Alguns carros. E eles pensaram tudo, mas como é o terreno da Lua? Será que o terreno da Lua é difícil? Então o pneu daqui não vai ser suficiente. Ele foi mais reforçado, Foi né? mais reforçado. Hoje, entendeu? Os nossos pneus, os pneus de carro, de moto, são mais reforçados justamente por causa de lá. Porque eles não sabiam como era o terreno da Lua. Então, assim, ficou hoje, né? A gente tem a parte dos nossos pneus, eles duram mais por causa dessa ideia. Uhum. Então, assim, é palpável daqui, da gente, entendeu? Os nossos pais usam, os nossos avós, eu uso, tal. E tem outros exemplos ainda. Câmera do celular. Câmera de celular. A câmera de celular foi o quê? Para tirar foto lá. Tirar foto lá. Para provar, né? Eu tô aqui. A existência, né? Postar no Tô Instagram aqui. depois. Olha aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Já pensou se não tivesse foto? Ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Se não tivesse vídeo. E tem, Ainda tem gente que tem e não É, acredita. e tem aquela parada também, tipo, de sempre rola nas conversas, né? As crianças sempre me perguntam, a senhora acredita que o homem como foi à foi pra Lua? Lua, é. Aí eu digo assim, não, gente, eu não acredito. Eu sempre falo, bagunçando, né, claro. Mas tem umas teorias muito bizarras na É internet. verdade, cara. Inclusive tem uma que mostra, né, toda uma sala construída Muito onde dele. o homem filma tudo e tal, e tem tela verde, tudo, fundo computadorizado, não sei o Luciana quê. Beatriz Homem foi à Lua? Pra mim, no meu ponto de vista, sim. Sim, ele foi. Acho que seria até um pecado eu como professora de geografia, falar que Cara, não. eu já vi uns negócios na internet que é Não, muito bizarro, E se a cara. gente vê algumas fotos de planetas, fotos, por assim dizer, que a gente tem, são dessas sondas, a Voyager 1, a Voyager 2. As E primeiras o que fotos de mais tem Plutão. sido divulgado hoje na internet, o que me deixa assim até curiosa mesmo, é muita foto. A gente tem muita foto hoje. E umas fotos com uma qualidade Que perfeita, começou assim. onde? Lá. Lá, Entendeu? com certeza, Começou claro. lá. Aí começou porque a gente comprou o celular, tal. Ah, só tira foto? Tá, beleza. Mas qual é a qualidade da foto dele? Entendeu? Ah, não. Então, se ele é feio, eu vou... Cara, falando nisso, abrindo um parênteses, vocês lembram como era a foto do primeiro celular com câmera? Era Horrorosa. horrível, não Horrorosa, dava pra Tinha, ver tinha nada. qualidade entendeu? nenhuma, né? É o último caso da foto, mas aí o pessoal ainda utilizava o quê? A máquina fotográfica. Hoje É. não. É. Hoje, Foi. as pessoas já sentem a Hoje a gente vontade não precisa, né? Tá de aqui, meu. viajar, por É. assim dizer, e só levar o celular. É. Algumas pessoas já sentem a vontade para fazer isso. É isso. Vocês acreditam? Olha, vou fazer um outro adendo aqui que não tem nada a ver, mas tava na sala de aula, aí uma menina, uma aluna, ela vai até saber disso se ela assistir esse podcast. É pra ti. Ela falou bem assim, É professora. pra você. É, pra presta É você. pra atenção, você. presta atenção, Ela falou, direto pra professora, eu ti. posso tirar uma foto sua? Aí eu falei, desde quando a gente pode usar celular aqui em sala? Ela, eu tenho uma câmera. Puxou uma câmera fotográfica, aquela da Sony, sabe? Quadradinho, Aham. antiguinha. Aí eu falei, menina. Cybershot. Posso falar Cybershot? Posso, né? Eu falei, menina, da onde tu tirou esse negócio aí? Você é mais Isso é velha do que obsoleto. você. Eu falei, Você é mais assim. velha do que você. Aí ela, não tem nada no regimento que diz. Aí eu falei, então celular. tira. Eu fiz a pose. Aí ela tirou. Professora Olivia, se a senhora assistir Por isso favor. também, por favor. Né? Era uma câmera. Não era um celular. Mas é incrível como as coisas vão evoluindo. Eu, particularmente, fico muito abismada e eu sempre conto isso para os alunos, porque eu sou nova, eu costumo dizer isso para os meninos, né? Então, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o que não é tanto tempo assim, a vida era completamente diferente. Era completamente diferente. Então, assim, quando eu penso, sei lá, numa pessoa que viveu no período Guerra Fria, por exemplo. Então, ela acompanhou de perto umas mudanças também muito drásticas ali. Então, é algo, de fato, realmente, assim, muito chocante, sabe? Porque, se pra mim, que já, né, não passei por esse momento, já acho algo muito incrível, porque eu tive um celular que eu tinha que passar por infravermelho, e agora eu mando uma imagem no Coisa mais WhatsApp, a fácil. coisa mais WhatsApp, essas fácil do mundo, de qualquer Fácil. lugar. Então, pra mim é algo muito bizarro. E as crianças, elas não entendem isso, né? Os alunos, eles não entendem isso. Eu tenho um exemplo muito mais bizarro, assim, bizarro entre aspas, né? Hoje nós temos o telefone móvel, a telefonia móvel, mas antes era só o telefone fixo, Sim. entendeu?
Só que antes do telefone fixo, nem todas as pessoas tinham telefone fixo. Ah, Aí o que que... Hoje vocês não enxergam mais. Você, o que que é isso aqui? É o famoso orelhão. orelhão, O orelhão. orelhão, aí do orelhão, tu tinha que comprar um pequeno cartãozinho de crédito. Sim. Antes do cartão era a ficha. Era Lembra da ficha, ficha? Sim. era ficha. Aí tem gente que tinha Meu Deus. coleção, Dos entendeu? De dos cartões. De diferentes cartões cartões, diferentes, porque cara. eram cartões comemorativos. A minha tia tinha um desse, Cara, que legal, entendeu? é verdade, eu tinha Aí, esquecido. não, aí hoje a gente não Desbloqueou vê a mais. memória. Desbloqueou. Hoje a gente não vê mais orelhão, É. entendeu? Hoje a gente não vê mais telefone fixo, cara. Tá difícil. É Entendeu? muito Feed difícil. fixo. Aí eu falo, rapidinho, pra quem. O site aí que pede meu telefone fixo, eu te dou o telefone fixo, mas ele não existe. Eu sei lá o primeiro. O primeiro de casa que Tá. já desfez muito tempo. É só a gente lembrar que, tipo, cara, pra entrar na internet, tinha que pegar o fio do telefone e É, colocar no Sim, computador, cara. internet de escada, isso. né? Energia de E tinha que ser um escada. determinado horário, porque É. às A vezes minha, o a minha bichinho mãe só deixava picava, eu entrar à noite, de madrugada, porque era mais era barato mais barato. e não ficava, o Eu telefone não não sou dessa Não ficava. ficava época, mudo, professor, não me ficava mudo. Eu desculpa. Você fui. não é dessa época, Não, você já é da época eu sou do. da época do Wi-Fi. Do Não, eu tinha Wi-Fi. assim, cabinho que Você é colocava. da época da Amazônia celular. Ela vai dizer. Sim. É, podia falar Amazônia celular, essa eu acho que nem existe mais, eu acho que pode. Galera, e o que, que a gente pode entender dentro desse cenário drástico de mudança que a gente está falando? O que, que a gente entende como. A gente meio que já sabe agora o que, que é a corrida espacial, Sim. né? O que, que seria a nova corrida espacial? O que, que a gente pode entender? O que, que vocês entendem como a nova corrida espacial? A gente falou muito de tecnologia, mas ela tá voltando com tudo justamente por causa dela. Porque o custo ficou menor. Então, antes, eu estava citando um exemplo, às vezes um foguete, por assim dizer, era em torno de 2 bilhões. Bilhões. Hoje nós temos sondas, foguetes, que cumprem quase o mesmo papel, aí eles são um preço de milhões. Saiu do bi para milhões. E isso é uma das respostas, né, falando da Guerra Fria, só para terminar, que os meninos sempre perguntam, né? E por que não voltou? É caro, Porque como não volta a entendeu? lua. É caro. Ah, foi tudo... Justamente por causa disso. O preço foi exorbitante até para os países. Certo. Então, precisou dar uma esfriada. Houve o avanço da tecnologia. Tu falou dessa E questão do foi. preço, eu lembrei de um. Porque o Brasil ele colaborou ali, né, com. Ele foi convidado a colaborar com várias coisas ali em relação ao espaço, né, que a NASA propôs, inclusive, até mesmo com a estação espacial, né? Mas ele foi desligado de uma forma, como eu posso dizer, silenciosa, porque a primeira coisa que a NASA pediu para ele fazer, ele não conseguiu cumprir. Eles tinham uma lista ali de 6 itens que eram, em tese, básicos para que o Brasil fosse colocado como um dos países que cooperaram, né? E ele não conseguiu, porque ele não tinha capital, não tinha recurso financeiro, né? Então, assim, parece que é algo simples, né? Ah, vamos lá, vamos construir, vamos mandar. Gente, não é, né? É um negócio bem. A gente precisa de um investimento muito massivo, muito pesado, que o Brasil não teve nem condições de fazer e ele foi retirado. Inclusive, logo de início, se eu não me engano, parece que a NASA ainda deu até uma segunda chance, pediu Tentar menos voltar. coisas para tentar voltar. Mesmo assim, não deu certo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles só retiraram a bandeira do Brasil de tudo que aparecia antes, né? Não foi assim um negócio oficial, né? Ah, o Brasil está saindo, não teve. Eles só silenciosamente apagaram a bandeirinha do Brasil dali. Então, é algo que realmente, se a gente não tiver disposto a investir e não tiver esse recurso, não tem como acontecer, né? Parece que é algo assim, vamos mandar, uhul, vai lá, Que bom. né? Não é. A gente precisa de uma preparação muito grande, né? E aí que vem a parte do preço, né? É justamente essa. Como ficou barato e melhor, as agências espaciais, né, dos países, elas acharam pessoas que podiam bancar. Exemplo, Isso é muito importante. isso é muito E aí a gente É já aí entra que nessa entra. a nova essa corrida nova espacial. corrida, A porque nova ela é corrida espacial. marcada por essa Por causa dessa introdução, entrada, né? dessa entrada, principalmente da iniciativa privada, de pessoas que Que possuem gostam, os recursos. que gostam e não só gostam, possuem, né, muitos, mas muitos recursos para fazer essas empreitadas, assim que muitas vezes antes só os países podiam fazer, e muitos países. E não é assim qualquer país, precisa ser uma união, né, para bancar hoje.
Isso. Tem. Falando até, voltando na Guerra Fria, a nossa estação espacial, a que foi enviada, ela foi ali, teve os custos dos Estados Unidos, né, cooperando, e também da Rússia. Então, a gente teve que fazer uma conexão entre os dois países para poder o negócio acontecer, né? Isso. Não só dos dois, mas de outros também que colaboraram. Então, assim, eles tiveram até que deixar as rixinhas de lado, né? Depois da Guerra Fria, para poder o negócio andar em relação às questões espaciais, porque senão não ia ter como. Era algo realmente que precisava de um investimento muito grande, né? E a nossa estação espacial tá lá funcionando até hoje, né? Essa estação, que tem seus dias A contados, gente inclusive. enxerga, portanto, meio que uma terceirização do Uhum. negócio, né? Isso. É aí que a gente sempre fala, porque como eles estão passando, entre aspas, essa responsabilidade, dando esse privilégio para quem, de novo, gosta e tem muito, muito dinheiro, eles possam fazer o que a NASA, às vezes, ou outras agências espaciais, elas não podem fazer de imediato. E isso para eles é muito bom, De imediato, né? porque assim, uma agência espacial de um governo, ela precisa de uma aprovação. São dinheiro dos impostos, dos contribuintes, entendeu? Então eles precisam de imediato, eles não. E aí, saúde ou espaço? Entendeu? É E você vai, complicado pensar. você Não, vai optar pelo não. quê, É. né? Entendeu? Educação ou espaço? É. Então, assim, educação, saúde, entendeu? Ajudar uma cidade que sofreu uma enchente ou espaço. Então tem tudo isso. Certo. E como eles acharam essas pessoas, É um meio, né? é um meio Uhum. para ajudar, para fazer a parte que eles têm que fazer, como Sim. governo, mas também avançar. Uhum. Esse é assim, o grande tchan da coisa. É esse, entendeu? E o Edmilson tá falando muito, né, ali dos que são simpatizantes, vamos dizer assim, né, da causa, dos estudos Isso. espaciais. Mas, além disso, a gente também pode citar as questões mesmo, de fato, ali capitalistas em cima disso, Exato. né? Porque essas grandes, essas pessoas que detêm essa grande quantidade de recursos, né, financeiros, elas têm, porque são grandes pessoas capitalistas, né? Elas têm a produção de conteúdo, de produtos, isso gera mais capital, né? Esse é o objetivo do capitalismo, Marketing, né? lucrar, né? Marketing Isso. também. Então, para uma pessoa dessa investir, ela não está investindo à toa ou porque é simpatizante da causa e ama o espaço, Ou amo a né? ciência. De Boy. novo, Ou meu ama coração o foi espaço, partido. ama a ciência. Não é. Né? A gente sabe que tem algo por trás e muitas vezes relacionado com essa questão do capitalismo, para que ele possa ganhar mais recursos, mais lucro, né? Infelizmente. É aí que entra a SpaceX. É aí que ela entra. Não só ela, né? Hoje a gente chutou, chutou em caixa, a gente falou dela assim como a principal, mas nós temos outras. Nós O- temos outras empresas e outras outras empresas, pessoas que pessoas, né? possuem esses recursos também partilhando desse mesmo objetivo, né? Não só ela. Ela tem se destacado, a gente tem visto, Obviamente. né? Eu acho que muitas pessoas viram ao longo dos dias, né? Toda a aclamação que teve a respeito ali do Teste. teste e tudo mais, e é considerado o quê? O maior O maior foguete foguete. do Pra mundo, você ter né? ideia, pra quem já foi ver o Cristo Redentor, ele passa dele. Eu Nossa. tava lendo, Pra ele quem já tem viu o o Cristo tamanho Redentor, de um prédio de 40 andares. aham, Eu não consigo nem imaginar tem 40. 40 andares aqui na minha frente e E voando pelo céu, né? a NASA tem uma projeção para voltar à Lua. E o foguete é justamente esse, da SpaceX. É o foguete que vai ser utilizado, entendeu? Pra quando? Elas têm A previsão previsão, é 2025, se eu não me isso, engano. 2025. Eu sei que pois foi avisado, né, recentemente, já tem uma tripulação para dar uma volta, relaxa, não vai pousar. É só uma volta em torno da Lua. E E quem é quem é essa esse aí? tripulação, né? Aí, já saí dos nomes, eu me lembro só que tem um professor. Tem já. Sou eu. Sou eu. Tá aí o Alex aí. Eu. Eu vou por amor, gente, eu juro. Eu não, eu Não não tem vou. pagar. Eu Eu não não vou. vou. Não, assim, porque se a gente for ver também, antes dos primeiros astronautas, eles não tinham nada. Eles eram o quê? Principalmente do exército. Principalmente do exército. Pessoas Militar, é comuns, né? militar. Militares. Exatamente. Hoje não, hoje já está um pouco mais acessível. A viagem, esses primeiros turismo espacial foi justamente isso. Cara, o turismo Foi espacial é muito civis. louco. Foi Pensar em super de turismo civis, espacial é assim. muito louco. Sim, É uns valores exorbitantes, Muito. assim, muito bizarro, muito. só pra te dar uma volta, assim. De 10, 15 minutos.
né? E essas pessoas que estão nessa lista que o Ed falou, são na maioria pessoas que detêm um grande Isso. capital, né? São pessoas de recursos extremamente Galera que tem a elevados, grana pra claro, pagar, né? com mesmo. certeza, porque não é algo acessível, bem que eu queria que fosse. Mas eu acredito que um Passa dia, lá assim 12 como vezes. os aviões não eram extremamente caras as passagens, então talvez num dia eu Será que tenha a parcela no possibilidade cartão de de. crédito, dar uma volta na lua? Eu vou parcelar aqui, fazer um Eu quero saber o financiamento. valor, eu quero saber se dá pra parcelar. Dá pra parcelar, eu vou. Dá pra parcelar. E uma outra coisa que eu ia perguntar de vocês é justamente isso, né? Tipo, o que a gente pode pensar sobre o futuro dessas viagens interplanetárias, assim? É, de imediato, só para terminar, a gente estava falando, a minha única crítica dessa nova era espacial é justamente que a Bia já havia falado sobre a parte de extrair, de pegar Ah, material, sim. entendeu? Então, assim, é uma única crítica, porque isso, a parte do capitalismo, né? Estão fazendo testes. Uhum. Por Testes enquanto, né? para ver se está dando tudo certo, por hora só para dar uma volta. Depois, e se a gente desenvolver uma tecnologia aqui que faça isso? Entendeu? Se for uma tecnologia que dê pelo menos para pegar 1 quilo de uma coisa. Dá? Tem como fazer. Então, E existem matérias-primas ali extremamente, raras, diferente do Thanos aí que falou que não tinha nada. extremamente raras Tem, e gente, de alto tem, potencial para produção energética mesmo. Então, principalmente. a gente sabe que a gente vai caminhar para um período onde isso vai ser um grande problema, né? A gente já cantou essa pedra há muito tempo, né? Então, isso vai acontecer. E os países que têm recursos ou que têm Vão pessoas que conseguir. podem fazer isso por eles, já estão se adiantando, entendeu? Então, assim, já estão se adiantando, por quê? Tá? Porque vai faltar, vai chegar Sim. uma hora ou que vai ficar difícil. E países que não é mais aquela bipolaridade da Guerra Fria. Aham. Não é Não, só os Estados Não Unidos é. e a o gente tem outras Hoje concorrente. nós temos outros potências, que já né? estão vendo. Um exemplo, a China. Sim. Inclusive, a China, a gente estava até conversando, já lançou a sua estação espacial, Estação, a né? Ela já tem sonda, a sua isso. estação, então ela está caminhando para dar os seus primeiros passos ali em relação a isso, sem contar com outros países, Aí tem né? muito aluno que fala, professor, mas eu tava pesquisando aí, tá dando, como é que é? Eles lançam 10 coisas, só 3 funcionam. Eu falei, querido, querida, é assim que funciona, É Isso. teste, né? É entendeu? isso. Nesse mês, eles mandaram 10, só 3 funcionaram, beleza. Mas no próximo mês, das 10 coisas que eles vão mudar, 5 vão funcionar. Até Aí falando vai da evoluir. SpaceX mesmo, Um o pessoal exemplo. estava falando na internet que tinha sido fracassado o teste porque explodiu, né? Se você ver o Num, histórico, né? num- numa, numa leitura rápida, a gente entende também que deu errado, né? Não Fato, é um cumpriu, fato. falhou. Beleza, mas segundo ali a própria empresa, eles consideram um feito extraordinário. Foi. Aprendem com os erros. Sim, Aprendem. com certeza. Então, mesmo que tenha ali subido um pouquinho e na hora de acontecer a separação tenha explodido, para eles já foi o suficiente para que da próxima vez eles consigam novamente. Consigam fazer o negócio funcionar de fato, né? Então, isso é feito de testes, né? Eu estava até bagunçando assim com os alunos que eles estavam falando a respeito disso, porque a gente precisa se testar, né? Em diversos âmbitos. E isso não é diferente. Não foi a primeira vez que construímos aqui a espaçonave e foi à Lua de primeira? Foi de primeira? Não. Óbvio que não, né? Muito. Então, até isso acontecer, a gente teve uma série de coisas que foram acontecendo. E ficou até redundante a minha fala. Não, você estava falando isso só para terminar essa parte de aperfeiçoar dos erros, né? Voltando a falar do filme Estrelas Além do Tempo, tem uma parte que eu gosto muito, muito mesmo, assim, que eu falei, caraca, todos eles estavam pensando, nós precisamos de uma nova matemática, de uma nova matemática, e no final, a protagonista, entendeu? Que era matemática, ela não foi na nova matemática, ela foi na velha matemática. Ela aperfeiçoou e tava na cara lá. A Aí, importância dos testes, né? dos testes, ela falou, quem sabe, talvez, por que não pode ser a velha matemática? Ela vai lá no livro, entendeu? Entendi. Então, assim, foi até melhor para voltar, para aperfeiçoar uma ferramenta que a gente nem sabia Que tinha o que potencial. tinha o potencial, entendeu? É como assim pensar assim, olha, esse copo é somente para beber água, Será? entendeu? Né? Será? Já que não pode ser mais nada, entendeu? Para colocar um suco, algum refrigerante, um marca-peso, assim, um porta-peso, foi o que aconteceu. Então essa parte do aperfeiçoar está sendo, vai continuar, que bom, vai continuar. E para responder a sua pergunta, Alex, eu acredito que no futuro das viagens, né? Como vai ser esse futuro?
tirando essa parte de a intenção de querer minerar, de querer extrair, eu acredito que tem muito mais a ver com eu acredito que a nossa colonização vai ser por meio de sondas, para saber o que aconteceu com aquele planeta, o que está acontecendo, O que tem o lá? que tem lá, entendeu? O que não pode ter aqui. Então, assim, eles miram muito Marte, porque Marte é muito semelhante à Terra, Eu lembro que anteriormente entendeu? eles miravam muito Vênus, Vênus, né? aí por que não tá mais mirando em Vênus, Que eles entendeu? descobriram que tinha uma quantidade muito grande de Isso, ácido de na ácido. atmosfera e Foi. descartaram todas as Aí deixou possibilidades. Vênus, tá mirando em Marte, entendeu? Aí Marte, por que Marte não tem mais água? Se teve, por que não tem Porque não mais? tem mais. Qual foi a causa? Será que essa causa pode acontecer aqui? Entendeu? Se pode acontecer, entendeu? Quando vai acontecer? Tem como reverter? Então, assim, tudo isso eles vão colonizando para ver o que vai acontecendo. E às vezes é bom Não precisa mais de ser humano para fazer de isso, ser né? humano. Tem, por quê? Uma, assim, para quem tá vendo a gente, né? Precisa ficar atento, é o seguinte: viagem espacial não é fácil. Às vezes a física, a astronomia, a matemática, a engenharia nem é a parte tão difícil. Às vezes é a convivência. Entendeu? Tava falando assim, a gente vai mandar 100 pessoas para Marte. 9 meses voando, um mês voando, em uma espaçonave, às vezes, tamanho de uma sala, Minúscula. minúscula. E lá, convivência. Nossa, deve ser. Deve ser. É o Big É um Brother. meio É o Big espacial. Brother espacial, é E a questão é isso. que ninguém pode ser eliminado. Vai ficar lá. A eliminação só Ah, vai. Entendeu? Não, Jesus. decide votar e tu vai sair, tá foi bom? eliminado, vai ficar lá no banheiro preso. Não É, pode vir falar com não a vai. gente. E assim, e fora os outros efeitos até na parte biológica. É, parte física, né? Parte física, como vai ficar o seu corpo, entendeu? A parte da Interessante radiação. que eles enviem, Isso, né? de imediato. Aí o que eles querem ver? A nossa colonização é enviar sonda, robô, entendeu? É melhor do que eu ir, de Sim. imediato. O máximo que eu quero é ir pra Lua, usar. Cara, Aí, é muito louco ver aqueles filmes, né? Tipo de viagem espacial. famoso. Não, Cara, tem é o umas coisas. sonho. Sim. Sendo bem sério, todo mundo queria. Só que, olhando pra nossa realidade, entendeu? Como acontece mesmo, a gente começa. Aí muita gente fala do Perdido em Marte. Nossa, demais aquele Não, filme. Eu sou muito a fã, cara, do parte Matt Damon. e assim, a gente vê ali a realidade, sabe por quê? Tem a parte humana ali. Eu gosto muito de uma parte do filme que ele é botânico, eu acho. Aham. E ele tava, um tempo, ele tava decidido que ele ia morrer, que ele ia desistir. Ah. Aí não sei o que ele vê, não sei o que ele vai, se ele fica pensando, ele fala, eu não vou morrer aqui. Muita Então, questão do psicológico, né? psicológico, Sozinho, no outro planeta. entendeu? Que louco, Deus né? me livre. Assim, aí a parte da tecnologia depois, ele teve um suporte, ele teve uma ajuda, mas no final só tava ele. É. Não, ele teve, depois ele conseguiu contato, a NASA foi, fez tudo que a humanidade, por assim dizer, né? No final mostra que a humanidade toda Tá apoiando tá ele, apoiando né? ele, mas no final só tava ele. Tá sozinho. Ele podia muito bem, entendeu? Ah, cansei. Ter desistido, né? Um abraço. Cansei, tchau. Até antes, depois, e acontece várias coisas. É o espaço. Uma parte do filme é assim que o espaço tá sempre contra você. Uhum. Tá sempre contra. Quando ele montou aquela plantação perfeita, né? Foi lá e destruiu a Foi lá, tempestade, né? tempestade explodiu, a tecnologia falhou, Aham. nesse caso. Aí, putz, e agora? Entendeu? Ah, vou desistir. Não, vamos continuar. Sabe? Tudo isso aí Aquele filme é demais, cara. Eu gosto muito daquele precisa de filme. uma resiliência É muito legal assim, mesmo. muito forte mesmo. E eu tenho uma pergunta pessoal pra ti. É. E o Elon Musk? É. O que é que tu acha dele? Ele, Cuidado, hein, que ele pode ele, te ver. ele é o chefão, né? Não só da empresa Da da SpaceX, SpaceX. ele é da Tesla, entendeu? E outras Ele empresas. tem outras empresas, né? Mas as principais, né? Sim. Assim, e aí as pessoas falam, ah, mas ele tem algumas ideias mirabolantes, né? Mas assim, antes, a ideia mirabolante era ir à Lua. E deu Antes, certo. e deu certo, entendeu? Hoje causou, como a gente já falou, causou benefícios. Talvez a colonização humana não seja possível, mas alguma parte boa pode vir dessa colonização das sondas, por assim dizer. Alguma parte E boa. a ideia dele mirabolante é essa de levar Uhum. as pessoas para Marte, Pra né? Marte, vai ter. Esse é o objetivo da empresa, esse é o objetivo dele.
né? Aí, Que a gente acredita que vai vir coisas positivas disso aí. às vezes, olha um exemplo. Pensou? A gente manda lá 500 sondas, 1 milhão de sondas. Constatamos que Marte não tem jeito. Exemplo. O que que nos faz pensar aqui? Putz, se não tem jeito, e não tem outro país, não tem outro planeta de imediato, o que que eu tenho que fazer então aqui? Cuidar, entendeu? Se eu já mandei sonda para Marte, para Júpiter, para Saturno, não tem como viver lá? Não. Então o que eu tenho que fazer? Cuidar daqui, entendeu? De imediato, cuidar daqui. Usar essa tecnologia a nosso favor Usar essa aqui, né? tecnologia, entendeu? Vamos ver a parte da poluição, desenvolver novos carros menos poluentes, exemplo, entendeu? Não poluir a água, entendeu? Como é que a gente pode criar alguma coisa que não possa mexer com a camada de ozônio? E assim vai. Porque a gente está com uma. Às vezes as pessoas ficam com uma esperança muito grande, né? De não, a gente vai viver em Marte justamente para fazer o Huawei aqui. Fazer o Huawei aqui. Já fiz tudo que já. Não dá, não Não tem dá mais o que mais. fazer aqui. Vamos lá agora. Vamos lá. Aí vamos. Estourar Aí lá vai, agora. Pesado, cara. Complicado. Então, complicado. às vezes o futuro pode ser ajudar essas viagens a cuidar daqui. Melhor daqui, né? Pessoal, impressões finais. Impressões finais. Bia, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu gostei muito também. Espero que você possa vir mais vezes. Edmilson, um grande prazer também Querido, ter você aqui muito com a gente. obrigado. Bom, ciência aí, eu fui iludido pela ciência de novo. A galera fala que quando a gente for estudar o tema, a gente fica triste de novo, mas sempre o amor à ciência aí tá em primeiro lugar. É isso. É isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse quarto episódio do LatoCast. Legal, espero que vocês tenham gostado. Assistam os anteriores e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Próxima aula. Valeu, Tchau. Tchau. tchau.